Você já parou para pensar por que algumas pessoas carregam uma luz diferente no olhar? Por que certas vidas parecem ter uma marca, uma transformação tão profunda que é impossível ignorar? Existe um momento divisor de águas na história da humanidade e na vida de cada pessoa que define tudo: o encontro com Jesus Cristo. Hoje você vai descobrir algo que vai mexer com cada fibra do seu ser. Você vai entender porque nenhuma vida que encontra Jesus permanece igual. E talvez, só talvez, você perceba que Ele está passando pela sua vida agora mesmo. Você já percebeu que nenhuma história na Bíblia termina do mesmo jeito que começou depois que Jesus entra nela? Onde Ele pisa, o medo recua. Onde Ele fala, o silêncio do desespero se quebra. Onde Ele toca, até a morte perde a força. Um cego à beira do caminho grita por misericórdia. Jesus passa. E aquele que só ouvia, agora vê. Uma mulher doente, excluída, se arrasta entre a multidão. Ela toca Jesus. E o sangue que não parava há 12 anos para na hora. Um homem morto há 4 dias está enterrado. Jesus chega, chama o nome dele, e Lázaro volta à vida. Um cobrador de impostos, odiado por todos, sobe numa árvore. Jesus olha para cima e diz: "Desce depressa, porque hoje vou jantar na sua casa." E ali, um ladrão se transforma em generoso. Mas aqui está a verdade que talvez você não queira ouvir. Quantas vezes Jesus passou perto de você e você fingiu não ver? Quantas oportunidades de transformação você deixou escapar porque estava ocupado demais com suas próprias preocupações? Pense na sua vida agora. Olhe para o espelho da sua alma. Você está vivendo a mesma rotina há anos? Os mesmos medos? As mesmas limitações? As mesmas desculpas? Se a resposta é sim, então Jesus ainda não entrou de verdade na sua história. Porque onde Jesus pisa, as trevas tremem. Onde Jesus entra, a vergonha dá lugar à honra. Onde Jesus fala, correntes são quebradas. Nada continua igual. Nada. Talvez você esteja pensando: mas eu já sou cristão há anos. Ser cristão e encontrar Jesus são duas coisas completamente diferentes. Muitos conhecem sobre Jesus, mas poucos o encontraram de verdade. Muitos frequentam igrejas, mas nunca permitiram que Ele frequentasse seus corações. Você quer saber a diferença entre conhecer Jesus e encontrar Jesus? É simples. Quando você o encontra de verdade, sua vida se divide em antes e depois. Não é uma mudança superficial, é uma revolução completa. Lembra de Saulo de Tarso? Ele estava no caminho para Damasco, respirando ameaças contra os cristãos. Jesus aparece numa luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Saulo cai por terra, fica cego por 3 dias. E quando se levanta, não é mais Saulo, é Paulo. O perseguidor vira pregador. O assassino vira apóstolo. A mulher samaritana foi buscar água no poço ao meio-dia para evitar as pessoas que a julgavam. Encontra Jesus, conversa com ele por alguns minutos. Deixa o cântaro e sai correndo para contar a toda a cidade sobre o homem que mudou sua vida. Uma conversa de minutos transformou décadas de vergonha em testemunho poderoso. E agora, a pergunta que não quer calar: Jesus já passou pela sua vida. Você o viu chegar, mas deixou Ele entrar. Porque Ele não passa para observar. Ele passa para transformar. Quantos de nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo? Como se Jesus fosse esperar eternamente na porta do nosso coração. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Jesus passa. E quando Ele passa e você não o recebe, pode ser que essa oportunidade não volte tão cedo. A Bíblia diz em Hebreus que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando você resolver seus problemas primeiro. Hoje,
Deixe-me contar sobre pessoas reais, contemporâneas, que encontraram Jesus de verdade. Não estou falando de histórias da Bíblia. Estou falando de gente como você e eu. Conheço um homem que era viciado em drogas há mais de 20 anos. Perdeu família, casa, dignidade. Uma noite, no fundo do poço, gritou para o céu: Jesus, se você existe, me ajuda. Naquela madrugada, algo mudou. Não foi fácil, não foi instantâneo, mas foi real. Hoje ele pastoreia uma igreja e já ajudou centenas de pessoas a saírem das drogas. Conheço uma mulher que planejava suicídio. Tinha tudo escrito, data marcada. No último dia, decidiu entrar numa igreja. O pastor pregava sobre o amor incondicional de Deus. Ela chorou como nunca havia chorado. Sentiu algo que nunca havia sentido, que alguém a amava de verdade. Rasgou as cartas, cancelou os planos. Hoje ela é terapeuta e salva vidas todos os dias. Mas sei o que você está pensando. Essas histórias são bonitas, mas minha situação é diferente. Eu já fiz coisas demais. Eu já decepcionei Deus muitas vezes. Eu não mereço uma segunda chance. Deixe-me te contar sobre Pedro. O mesmo Pedro que disse que morreria por Jesus. O mesmo Pedro que cortou a orelha do servo para defender Jesus. O mesmo Pedro que na hora H negou Jesus 3 vezes, não uma, 3. E ainda xingou e praguejou, dizendo que não conhecia Jesus. Pedro pensou que tinha acabado. Chorou amargamente. Voltou para a pesca, para a vida antiga, para o que conhecia antes de Jesus. Mas Jesus ressuscitou e foi atrás dele. Não para condená-lo, para restaurá-lo. Perguntou 3 vezes se Pedro o amava, uma para cada negação. E Pedro virou a pedra sobre a qual Jesus construiu sua igreja. Se Pedro teve uma segunda chance, se Paulo teve uma segunda chance, se a mulher samaritana teve uma segunda chance, você também tem. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está fugindo. Não importa quantas vezes você decepcionou. Jesus não veio para os justos, veio para os pecadores. Não veio para os que têm saúde, veio para os doentes. Não, veio para os perfeitos, veio para os quebrados. E toda vida que o encontra de verdade nunca mais é a mesma. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, Jesus está passando pela sua vida. Não é coincidência você estar aqui agora. Não é acaso essas palavras estarem tocando seu coração. É Jesus passando. Ele está passando pela sua depressão, querendo trazer alegria. Está passando pelo seu medo, querendo trazer coragem. Está passando pela sua solidão, querendo trazer companhia. Está passando pelos seus vícios, querendo trazer libertação. Está passando pela sua desesperança, querendo trazer propósito. Se hoje Jesus está passando perto de você, não o ignore. Clame, toque, grite, se aproxime, porque o mesmo Jesus que curou, libertou e ressuscitou continua vivo. E ele ainda transforma vidas. A próxima pode ser a sua. Você tem uma escolha agora. Pode fechar este vídeo e continuar vivendo do mesmo jeito, carregando os mesmos fardos, enfrentando os mesmos problemas sozinho. Ou pode fazer como o cego Bartimeu, que quando ouviu que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandaram ele calar a boca, disseram que ele estava incomodando, mas ele gritou ainda mais alto. E Jesus parou. Jesus sempre para quando alguém grita por ele de verdade. Jesus está passando agora. Esta pode ser a sua hora. Não deixe ele passar, porque quando Jesus entra na sua história, ela nunca mais termina do mesmo jeito que começou. E se você permitir que ele entre de verdade, sua vida vai se dividir em 2 partes. Antes deste momento e depois deste momento. O antes vai ser apenas lembrança. O depois vai ser eternidade. Jesus está passando. A pergunta não é se ele quer transformar sua vida. A pergunta é: você vai deixar?